Salve pessoas, eu sou o professor Cristiano Kaller e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer os 3 tipos básicos de emenda em condutores elétricos. Emenda tipo prolongamento, emenda tipo derivação e emenda tipo rabo de rato. Vamos desmistificar de uma vez por todas a maneira correta de fazer esses tipos de emendas. Logo após a vinheta. Muito bem, então nesse vídeo nós vamos botar a mão na massa, vamos fazer uma emenda prática. O primeiro tipo de emenda que nós vamos ver aqui, segundo a norma NBR 5410, que estabelece os tipos de emendas para residências, ou seja, o tipo de emendas utilizadas nos circuitos de baixa tensão residenciais, ok? O primeiro tipo de emenda que nós vamos ver aqui é a de prolongamento ou extensão, onde eu vou pegar 2 condutores e eu vou unir esses condutores para fazer uma extensão, certo? Eu vou continuar o comprimento desse condutor. Claro que aqui tem um vermelho e um azul, certo? Quando você vai fazer o prolongamento, os dois devem ser da mesma cor, perfeito? Então, o macetes aqui da nossa norma, certo? Nós vamos pegar mais ou menos, decapar mais ou menos 20 vezes o diâmetro do meu condutor. Então, aqui vai dar em torno de 6 centímetros aproximadamente, certo? É o comprimento que nós iremos decapar. Aí nós pegamos com um alicate e vamos fazer esta decapagem aproximadamente aí nestes 6 centímetros. O nosso alicate está um pouquinho ruim. E aí a gente faz essa decapagem, então. Certo? No condutor. Agora, essa mesma decapagem, medimos também mais ou menos 20 vezes o diâmetro, em torno de 6 centímetros. Também aqui em torno de 6 centímetros. Perfeito? Agora, o que nós vamos fazer com os condutores? Nós vamos, dessa maneira aqui, de forma cruzada, vamos enrolar, segurar no meio, e enrolar para um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas, certo? A norma pede 6 voltas para cada lado. Agora, para o outro lado, eu vou enrolar também 1, 2, 3, 4, 5 vezes, certo? Então, olhem só. Depois, é óbvio, eu posso vir com o alicate universal, pegar nessas emendas e dar mais um torquezinho aqui, ok? Mas essa é a emenda padrão de prolongamento. Vejam como ele fica firme, como ele fica resistente. Ó, estou puxando, fica realmente muito firme, muito resistente. Aí só o que falta fazer aqui é estanhar. Isto mesmo, gente boa, para quem não sabia, a gente recobre isso aqui com uma camada de estanho, com ferro de solda, e depois isola-se com fita isolante esta emenda. Ela fica
perfeita, não teremos nenhum problema com esse tipo de emenda. Ela vai ficar muito joia, muito perfeita. Certo, pessoas? Essa é a emenda tipo prolongamento. Muito bem, pessoas. Agora, então, o nosso segundo tipo de emenda. A emenda que a gente chama de emenda de derivação. Ou seja, é uma emenda onde eu vou continuar esse circuito no seu sentido perpendicular. Perfeito? Vou fazer uma derivação nele. Ok, pessoas? Então, esse aqui é a nossa emenda do tipo derivação. Como é que a gente vai fazer esse tipo de emenda? É a emenda onde nós vamos fazer uma derivação no circuito, nesse sentido perpendicular, formando 90 graus aqui. Então, nós fizemos uma decapagem aqui no nosso circuito, mais ou menos em torno de 3 centímetros, mais ou menos 10 vezes o diâmetro do nosso condutor. Feito esta decapagem, nós vamos tentar dividir esse circuito exatamente no meio. Vamos tentar abrir ele aqui no meio, com a mão mesmo, desta maneira, ok? Depois, aonde o condutor que nós vamos decapar, mais ou menos também 5 centímetros, nós vamos fazer a decapagem deste condutor. E nós vamos abrir também esse condutor no meio, desta maneira aqui. Percebam? Também aberto no meio. Ok? Ficou um pouquinho mais comprido, mas não vai ter problema. Então, o que nós fizemos? Nós introduzimos este cara aqui dentro, ok? Ele ficou um pouquinho grande, introduzimos na metade. E nós, nessa metade, nós vamos fazer o nosso enrolamento. 2 vezes. 3, 4, 5 vezes. Percebam? Olha que bonito que fica essa emenda. Agora, para o outro lado, um foi para a esquerda, agora o outro para a direita, nós enrolamos nesse sentido. Podemos fechar um pouquinho aqui e nós enrolamos nesse sentido. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5 vezes. Perfeito, gente boa. Olha a qualidade desta emenda de derivação. Ela fica muito boa, muito joia, muito bacana, forte, resistente à tração. Lembrando, então basta apenas estanhar essa emenda aqui e isolá-la, e esta é a nossa emenda de derivação. Ok, pessoas? Vamos para a próxima? Muito bem, pessoas. Então, agora nós vamos para a nossa próxima e última emenda, que é conhecida como emenda rabo de rato, ok? Vamos lá. Aqui, em torno de 5 centímetros, nós vamos decapar o nosso condutor. O outro condutor também, em torno de 5 centímetros. Perfeito. Então, nós temos os 2 condutores. E nós vamos fazer agora a emenda conhecida como rabo de rato. Lembrando sempre
que pela nossa norma 5410 não podemos fazer emendas dentro de eletrodutos, perfeito? Emendas só podem ser feitas em caixas de passagem, aonde nós temos acesso para uma posterior manutenção, certo, pessoas? Então, nunca fazer uma emenda de prolongação e colocar esse condutor para dentro de um eletroduto. A norma proíbe isto, certo? Então, supondo que você tenha sua caixa de passagem, certo? E aqui está saindo, dois condutores. E esses condutores você precisa, nesses dois condutores aqui, você precisa fazer a união deles, ok? Como que você vai fazer isso? Você vai encostar um no outro, assim, nesse sentido, e vai unir eles em X desta maneira, assim, até o final do condutor. Esse é o famoso rabo de rato. Depois de feito isso, com o alicate você vai dobrar ele exatamente no meio, certo? E vai fechá-lo nesse sentido. E depois você vai fazer a isolação. Você vai passar a fita isolante aqui nesse condutor. Perfeito? É assim que vai ficar esta emenda, certo, pessoas? Essa então é a famosa emenda. Essa é a famosa emenda, então, rabo de rato. Muito bem? Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, deixar um joinha, fazer comentários e inscreva-se no nosso canal. Um abraço e fiquem com Deus.